Você sabia que há uma relação dos deuses do Antigo Egito com as pragas narradas no livro de Êxodo? Cada uma das pragas enviadas por Deus servia para mostrar a grandeza de Deus perante os falsos deuses egípcios. Ou seja, era uma forma de Deus revelar aos egípcios que aqueles deuses eram falsos e convidá-los à conversão. Veja só, por exemplo, a primeira praga, o Nilo vira sangue. Para os egípcios, o rio Nilo era um deus adorado com o nome de Hapi. Quando Moisés transformou a água do rio Nilo em sangue, ele mostrou que o Deus de Israel era maior do que o Deus egípcio ferido por Deus. A segunda praga, a das rãs, também revela algo parecido. Os egípcios adoravam uma deusa chamada Requebede, que tinha a cabeça de rã e o corpo de uma mulher. Segundo eles, essa deusa fora responsável por dar vida ao ser humano. Moisés, ao enviar a invasão de rãs, que posteriormente morreram e deixaram seus corpos todos poluindo os campos e as cidades, mostrou que somente Deus de Israel pode dar a vida. A terceira e a quarta praga, a praga dos mosquitos e das moscas, também revela algo muito interessante. Quando os enxames de mosquitos e moscas atingiram os egípcios, e não o povo hebreu, Moisés mostrou que nenhum deus egípcio é capaz de defender o seu povo, pois o único Deus verdadeiro capaz de proteger seus filhos era o Deus de Israel. Assim, Anubis, o Deus protetor, não passava de uma farsa. Quando Deus envia a quinta praga, a praga da morte dos animais, ele envia uma praga que mata todos os rebanhos dos egípcios. Moisés mostrou assim a força de Israel. O culto aos deuses protetores dos animais, como Hathor, Manfis e o Tauro Apis, foram postos em xeque, pois esses falsos deuses não podiam fazer nada diante da ação do único Deus verdadeiro. Na sexta praga, a praga das úlceras, a medicina do Egito era a mais desenvolvida da época. Os egípcios dedicavam a saúde e a medicina à deusa Ísis. Contudo, a deusa, por mais que fosse invocada, nada fazia diante das terríveis feridas que surgiram na pele do povo egípcio. Mais uma vez, Moisés mostrou pedagogicamente que os deuses egípcios eram falsos. Na sétima praga, a praga da chuva de pedra, Deus continua mostrando o seu poder. Ao enviar esta chuva, Moisés mostrou que a crença na deusa do céu Nut era falsa, pois foi Moisés quem ordenou o início e o fim da tempestade de pedra, pelo poder do Deus de Israel, o verdadeiro Criador de todas as coisas. Na oitava praga, a praga dos gafanhotos, nós vemos uma nuvem de gafanhotos que atingiu o Egito, consumindo todos os campos e trazendo fome. Osíris, o deus da agricultura, nada podia fazer frente ao poder de Deus de Israel. Assim, um a um dos deuses do Egito eram derrotados. Na nona praga, a praga das trevas, nós precisamos lembrar que os egípcios adoravam o sol através das divindades de Amon-Ra e Horus. Estes eram deuses muito famosos e cultuados em todo o Egito. Os egípcios acreditavam que a cada noite Amon-Ra vencia a morte e renascia ao amanhecer. Quando as trevas atingiram o Egito e o sol não brilhou por 3 dias, Moisés mostrou que Amon-Ra estava morto, pois o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E a última praga, alguns podem se perguntar, mas por que Deus enviou a praga contra os primogênitos? Naquele tempo, o próprio faraó era divinizado pelos egípcios. Quando Deus passou pelo Egito e ceifou a vida dos primogênitos, inclusive o do faraó, mostrou a fragilidade do faraó e que ele não passava de um mero mortal, nada podendo fazer diante do povo de Israel. Além disso, Deus revelou a sua justiça, pois 80 anos antes, os egípcios haviam matado os bebês do povo hebreu e agora seus primogênitos morrem como consequência de seus pecados.